Foram 5.019 dias para esse tabu ser quebrado. Porém, um portal histórico jamais poderia ser fechado em um dia qualquer. 14 anos e 22 jogos depois, o Vasco volta a vencer o Corinthians em um dia simbólico para todo torcedor vascaíno. Durante o dia, a volta de um pedaço de cada um de nós para casa. Já de noite, uma vitória maiúscula na sua mais pura essência. A barreira virou baile porque o Vasco jogou para que isso se tornasse possível. A mística desse duelo nos deixava com o pé atrás e absolutamente ninguém estava esperando uma grande atuação nessa noite. Porém, o novo momento que tem vivido o Cruz Maltino ao menos consegue nos garantir uma única coisa que nos trará muitos pontos até o fim do campeonato. Entrega absoluta. O sangue de Piton escorrendo em diversos momentos ao longo dos 90 minutos. O semblante de cansaço do Paulo Henrique. A raça e até a técnica de Hugo Moura e o empenho de sempre de Verratti são o símbolo do mínimo que o torcedor sempre pediu para esse elenco. Faltava jogar por nós dentro de campo e faltava guerrear como cada um de nós faríamos se tivéssemos a oportunidade. E essa foi a principal mudança que nos garantiu 10 pontos nos últimos 12 disputados para abrirmos oficialmente 8 de distância para a zona de rebaixamento. A virada de chave começou pela mentalidade, para que os talentos fossem potencializados e não o oposto. Com Álvaro Pacheco, o que vínhamos vendo eram os problemas do time minimizando a competitividade porque eles se sobressaíam diante dos nossos destaques. O Rafael Paiva, que temos hoje, é uma mudança básica nesse sentido. Os nossos melhores jogadores são quem comandam as ações para que os coadjuvantes sejam potencializados também. Uma atuação absurda de Piton deixa isso muito claro. Adson volta a ter uma noite de muita construção e Verratti é o coração vascaíno em campo. Pelo incrível que pareça e até de forma simbólica, para que o jogo do Vasco ficasse perfeito nessa noite, faltou apenas uma peça, um meia para quebrar algumas linhas e que fizesse a bola girar com mais efetividade em alguns momentos do jogo. No Coutinho Day, o time clamou por um jogador como ele, mas isso não foi um impeditivo para que a equipe encontrasse alternativas que jamais surgiriam há semanas atrás. Uma noite em que o Vasco vence com o dedo de Rafael Paiva mais uma vez. O técnico do Cruz Maltino sabe como entregar o protagonismo aos jogadores e sabe ler os jogos como ninguém. O trabalho que ele tem feito com os pontas e laterais é formidável. A mesma magnitude que tem potencializado o trabalho dos homens de meio de campo também. Piton, revelado pelo Corinthians, jogou como se fosse vascaíno nessa noite e não à toa sorriu na hora em que ele marcou o gol dele. Sforza guardou o dele para acalmar aqueles que diziam que ele já não servia no seu ano de adaptação ao clube. O Vasco volta a vencer o Corinthians depois de 14 anos. E se a briga é contra o rebaixamento nessa temporada, agora faltam oficialmente 8 vitórias para confirmar a permanência. Mas eu repito o que eu aprendi no último jogo, torcedor. Eu quero coisas maiores. O Vasco volta a figurar na zona de classificação para a Sul-Americana e dorme na primeira parte da tabela. Como diria a canção, a barreira vai virar baile. Bota mais 3 pontos na conta do pai. O portal aberto por Diego Souza contra o mesmo Corinthians se fechou. E nesse já marcante 10 de julho de 2024, o Vasco mostra que volta a ser Vasco.